amores! Nessa aula aqui a gente vai falar sobre ângulos, que eu sei que muita gente tem dúvida sobre isso. E também vou dar algumas dicas de como posicionar, principalmente o amigurumi, mas são dicas que podem ser usadas em outros contextos também. Então, bora lá! Mas antes de continuar vendo o vídeo, se você ainda não viu os dois primeiros, volta lá, porque cada aula daqui pra frente vai fazer sentido na ordem, tá? Uma coisa vai juntando na outra pra ir fazendo cada vez mais sentido. Então, se você ainda não viu, volta lá e depois volta aqui pra assistir. E pegando o gancho do que a gente falou bastante também na primeira aula, uma coisa importantíssima que precisamos entender é que precisamos explorar. Esquece, mas esquece, o medo e a preguiça de tirar foto. A gente precisa tirar foto pra caramba, tipo, várias. Dou esse exemplo porque é muito verdade. Pensa num fotógrafo profissional que vai, por exemplo, num evento tirar fotos, ele tira, sei lá quantas fotos, pra no final ele selecionar as melhores, porque com certeza vai ter foto merda ali no meio também. Então ele vai selecionar as melhores para editar essas fotos e mandar pro cliente aquela seleção maravilhosa. Então, se um fotógrafo profissional tira um monte de foto para depois selecionar as melhores, como que a gente tem na nossa cabeça que tirar 5 fotos vai ser suficiente para encontrar uma boa? É possível? É possível, tá? É possível. Mas se você tirar um monte de foto, muito mais do que 5, você multiplica aí várias vezes a sua chance de encontrar mais fotos bonitas. Então vamos lá. Que ângulo eu tiro a foto? Essa é uma dúvida que me apareceu já. Gente, não tem uma resposta certa para isso. Tira a foto desse ângulo aqui. Não, tá? A palavra aqui é explorar. Testa e vê qual ângulo que você acha mais legal. É pessoal. E você só vai entender que ângulo que você curte mais se você testar. Então vamos lá para a parte do exercício da aula. Depois de você ter fotografado em vários ambientes da sua casa para encontrar um lugar com luz bacana, você já encontrou esse lugar, já sabe mais ou menos um horário, possivelmente, vai lá, pega um produto, coloca nesse cantinho especial e, cara, testa os ângulos em volta, vai para um lado, vai para o outro, para cima, vai para baixo e vai observando como que a foto sai dependendo da forma como você se movimenta. Vai girando o objeto ali também, porque é até legal fazer esse 360, tirar uma foto de costas que talvez você nunca tinha experimentado antes. E conforme você vai se movimentando também, volta no exercício lá da luz, que você vai observar que a luz vai incidir de forma diferente, a foto vai ficar diferente também. Então a gente cria um mundo de possibilidades no mesmo lugar, com o mesmo objeto, com a mesma luz, e aí um exercício vai o quê? Ligando no outro. Então vai fazer um monte de teste aí, tira foto pra caramba. Eu tenho a impressão de que algumas pessoas têm essa ideia, além de que 5 fotos é suficiente, tem a ideia de que é só colocar ali o amigurumi, tirar 5 fotos e pronto, tá pronto. Geralmente a pessoa tira ali de cima, tira meio assim e nem viu direito o que tá fazendo. Não vamos fazer mais isso aqui, principalmente nesse exercício para você entender o que você curte ou não. Eu sei que isso envolve um pouco do tal olhar fotográfico e tudo mais, mas é uma coisa que você só vai desenvolver se você o quê? Testar e praticar. Não se assusta em tirar um monte de foto, principalmente agora que é uma fase de teste. Quanto mais coisa você testar, mais foto você vai tirar e maior a chance de tirar uma foto legal. Não quero aqui dar uma fórmula pronta pra vocês, do tipo, faz isso, faz aquilo, tira foto assim assado, porque eu acredito que isso engessa muito. Você vai ficar preocupado em tirar a foto do jeito que eu falei, sendo que o que eu acho legal às vezes não é o que você acha legal, o que faz sentido pra sua marca. Entende? Então eu não quero aqui dar uma fórmula pronta, eu quero de fato que você coloque a mão na massa e teste para chegar nas suas próprias conclusões. Então testa mesmo sem medo. Depois dessa sessão de fotos, você vai precisar selecionar as melhores fotos. E aí entra de novo a observação, porque a seleção ela te obriga a pensar em qual foto tá melhor do que a outra, em qual foto você gosta mais. E aí vai no processo de se observar também internamente. É bem legal isso. Você não faz ideia da quantidade de vezes que eu já selecionei como uma das melhores fotos
a última do álbum. Ou seja, se eu tivesse parado um pouquinho antes aquela minha sessão de fotos ali, eu não teria uma das minhas melhores fotos. Então, coloca isso na cabeça, tá? Pega isso de exemplo e clica mesmo. Sem medo de ser feliz. E outra, quanto mais fotos você tirar, mais coisas você explorar, provavelmente mais fotos diferentes você vai ter. E quando você for apresentar isso, quando você for apresentar o seu produto, você vai poder apresentar ele de formas diferentes. Isso é muito legal. Agora vamos para algumas dicas práticas para você juntar aí nesse seu teste, tá? Não precisa necessariamente fazer tudo de uma vez, mas pega um papel e caneta aí e anota as dicas para você ir testando também aos poucos, se for o caso. Uma dica que é muito show é afastar, às vezes, ao máximo que você conseguir. Eu sei que nem todo ambiente isso vai ser possível, mas o máximo que você conseguir afastar o objeto principal do fundo, do cenário, porque isso vai criar um desfoque desse cenário, vai tornar a foto mais interessante se tiver meio que tudo em foco. Traz um ar um pouco mais profissional. Por exemplo, se eu aproximo aqui a minha mão da câmera e ela foca, o fundo fica muito mais desfocado do que quando ele tá focado em mim, que tá um pouco mais pra trás. Então, aproxima a câmera do objeto e afasta o objeto lá do fundo. Aí uma coisa que perguntaram também é como posicionar o amigurumi em pé. Geralmente eu faço amigurumis que ficam sentados, mas mesmo assim uso e abuso dos alfinetes pra deixar a mãozinha no lugar que eu quero, o pezinho no lugar que eu quero e deixar eles sentados, porque mesmo às vezes na posição sentadinho eles ficam caindo pra trás, então eu gosto de colocar alguma coisa ali atrás, ou uma agulha mesmo de crochê perto dele, pra deixar ele na posição que eu quero. Eu gosto também de usar um pedacinho de borracha, porque a borracha cria mais atrito, e aí ele não escorrega tão fácil, sabe? Do que você colocar um outro objeto que vai escorregar pra trás e fazer o amigurumi cair do mesmo jeito. Fica a dica aí. Às vezes você pode espetar também agulha num pedaço de borracha, qualquer coisa assim, aí tem que usar também a imaginação, mas alfinetes me ajudam muito. Nesses casos, você tem também que cuidar um pouco para que esse apoio ali de trás não apareça na foto, principalmente se você ainda não tem muita habilidade na parte de edição para apagar isso aí depois. Tem o caso também de alguns amigurumis que tem o corpinho todo reto, né? Que não é sentado. E aí tem algumas possibilidades, outras possibilidades para posicionar esse amigurumi. Então, se você quiser ele em pé, você pode apoiar alguma coisa. Eu vou deixar o exemplo do pistache aqui, que eu apoiei no sofá. Mas nesses casos, se você for, por exemplo, apoiar ele na parede mesmo, que funciona também, aí você não consegue distanciar ele do fundo. Então você tem que ir brincando com as possibilidades mesmo. Outra forma de fotografar esses amigurumis é de cima. Então coloca ele deitado numa superfície bacana. Às vezes você pode colocar alguns elementos do lado e tudo mais e tirar a foto mais de cima. É uma possibilidade. Outra dica fundamental, que não deveria nem ser dica, de tão importante e básico que deveria ser, mas nem sempre é, óbvio, às vezes precisa ser dito, o amor dos amigurumis ajeita o produto. O amigurumi, ele já tem essa fofura instalada nele, eu sei. Mas não é porque ele é fofo, lindo e maravilhoso que ele vai sair assim na foto. Às vezes a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque também, assim, volta naquela coisa toda que a gente falou, é a forma como você vai apresentar o seu produto. Por mais que ele seja lindo pessoalmente, às vezes a foto não transmite isso. Então cuida, ajeita, coloca numa posição legal, usa a sua criatividade aí, não deixa de qualquer jeito, com a orelha torta, os braços tudo desengonçado. Ajeita bonitinho pra transmitir a fofura que o seu produto tem. Ou não fofura, né? Mas enfim, transmitir o valor que o seu produto tem. Depois, na próxima aula, a gente vai falar sobre cenários, que também sei que é dúvida de muita gente, e vai juntar com tudo isso que a gente tem falado. Então, coloca já essas dicas em práticas para que você chegue na próxima aula já com esses entendimentos, já sabendo, já se conhecendo um pouquinho mais, tá bom? Eu espero você na próxima aula, espero que você tenha gostado. Na hora que você for colocar aí o exercício em prática, me marca, me manda, eu vou amar ver o seu processo. Beijo!